Bom, pessoal, a gente chegou no segundo bloco deste programa Urbanidades, que conversa hoje com a professora doutora Lourdes Conceição Martins, professora aqui da casa, uma graduada em matemática, que depois migra para a área de saúde e que, através de uma curiosidade sobre as questões ligadas à saúde e à poluição do ar, descreveu no primeiro bloco. Eu não vou repetir, você vai lá no primeiro bloco, faz favor e vê. Se você perdeu, você tem essa chance ainda. Se você vê na TV, vamos pensar o seguinte: se hoje é sábado, você tem uma chance de ver amanhã na hora do almoço, tá? Ou durante a noite, se tiver insônia durante a semana. De qualquer forma, eu perguntei, e foi assim que acabamos o primeiro bloco, onde essa tua pesquisa, Lourdes, chega na Baixada. E é daí que você pega. Então, eu tenho um projeto financiado pelo CNPq para avaliar a relação entre poluição do ar e doenças cardiovasculares em Santos, Cubatão e São Paulo, de 2000 a 2012, mas como os dados estão sempre sendo atualizados, eu agora já estou até 2014, então é uma série histórica de 14 anos. Porém, em Santos, a gente só teve estação medidora de poluentes a partir de 2011. Então, Santos é de 2011 a 2014. Tá. E os outros municípios de 2000 a 2014. O responsável pela colocação dessas estações de medição é a CETESB? A CETESB. A CETESB colocou 2 estações em Santos, uma na Ponta da Praia e outra no Hospital Guilherme Álvaro. Como é que é essa estação? A estação é um local, um local físico, tá. uma estrutura física, onde ele mede minuto a minuto o nível de poluentes no ar, que é transmitido diretamente para a central, que fica em São Paulo, que faz a codificação dessas medições. Então, fica na Ponta da Praia? Fica, uma na Ponta da Praia e outra no Hospital Guilherme Álvaro. Tá. Mas por que esses umas dois caixas, locais? Não sei se você já viu um local assim azul, dentro tem os equipamentos de medição. O fato é que a gente passa pela cidade e vê tanta coisa que a gente não sabe o que é o que, né? Ou é uma caixa de telefonia, ou é uma caixa onde o pessoal parece guarda... uma caixa assim. O material de limpeza dos jardins, eu não sei qual dessas caixas é a tal. Mas, de qualquer forma, o que eu queria saber é por que ela está na Ponta da Praia. É menos... Essa é móvel. Aparentemente, ela é móvel. Ela é móvel. Tá. Então, ela fica lá, mas ela é móvel. Quando aconteceu aquele incidente no Porto de Santos, ela foi trazida para ser medição no Porto de Santos. Da Lemoa, né? Isso, da Lemoa. Tá. E um evento como esse, que foge tanta rotina da avaliação da condição do ar, não impacta o teu trabalho? O problema dele foi um problema mais respiratório. Tá. E assim, ele vai impactar não necessariamente um efeito agudo, ou seja, piorou hoje, a pessoa sentiu hoje. Porque a gente sabe que o efeito da poluição do ar, tanto na doença respiratória quanto na cardiovascular, ela tem uma estrutura de defasagem, ou seja, ela demora uns dias para acontecer. Então, hoje o efeito na pessoa? O efeito. Hoje o poluente aumentou. Depende da pessoa. Pode ser que ela passe mal hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas o caso mais recente que a gente teve no Guarujá. No Guarujá. Aquilo foi uma coisa quase que imediata. Foi imediata, mas também tem que ver a toxicidade do componente que foi exposto. Tá. Então, dependendo da toxicidade, você vai ter um agravamento, um efeito mais agudo, ou seja, mais rápido ou mais demorado. Bom, então aí de 2011 para cá, tá? Dá para dizer que piorou a condição do ar ou não? Em Santos, ele nunca teve além dos limites aceitáveis de qualidade do ar, porque nós temos a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que a gente segue, onde foram definidos os limites de qualidade do ar. O que são limites de qualidade do ar? São os valores aceitáveis de poluentes no ar que não afetaria a fauna, a flora e a saúde humana. Porém, em 2013, a CETESB definiu para o município de São Paulo uns limites muito menores, porque a gente observa que mesmo tendo essa diminuição dos limites aceitáveis de qualidade do ar, ainda existe efeito da poluição do ar na saúde. Sim. Então, quando você fala de mínimo menores, peraí, eu me perdi um pouco nisso aí. Santos tem uma condição melhor que São Paulo, visivelmente, isso, acredito tem. eu. Né? Ele não chega nos limites. E lá o que aconteceu foi que os limites foram... Houve um arroxo nesses limites? Houve.
Devido aos trabalhos do laboratório de poluição que a gente mostrou para a CETESB o efeito dos poluentes na saúde, então houve um remanejamento nos níveis aceitáveis de qualidade do ar, onde eles foram diminuídos. Tá. Por uma tentativa de forçar a uma melhoria. Há uma melhoria da qualidade do ar. Tá. E aí quem é que implementa? Bom, então você faz um relatório e identifica isso. Ok, está havendo realmente um impacto na saúde dessa população, em região A e B, a partir dessa ou aquela leitura. Esse dado é utilizado para quem? Para fazer o quê? Ele é utilizado na CETESB, para monitoramento da qualidade do ar. Tá. Ele é utilizado na saúde como forma de custos ou de previsão de futuras internações. Por isso que existe o Vigiar. O Vigiar é um programa de vigilância ambiental que pertence à Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a qual eu sou consultora, e a gente tem como prever quantas internações a mais eu vou ter se eu tiver aumento de poluição. E aí conseguir organizar esse fluxo de atendimento. Claro, quer dizer, uma projeção de um custo futuro para que haja uma ação preventiva e economia dessa despesa, né? Isso. É uma coisa bem moderna, vou dizer assim, né? Bom, esses dados que você utilizou na sua pesquisa indicaram o quê? Indicaram um efeito em Cubatão muito maior do que em São Paulo. Olha. O risco da pessoa com doença cardiovascular ser internada em Cubatão é muito maior que o risco da pessoa com doença cardiovascular internada em São Paulo. Historicamente, quem lembra da década de 70, 80, Vila Paris e outras regiões, né, sabe que Cubatão tinha essa pecha, esse estigma de uma cidade poluída. Muito foi feito, filtros, regulamentação. Isso não resultou numa melhoria? Melhorou, mas ainda não foi suficiente para resolver o problema. Tá, ainda está lá o problema. Ainda está lá o problema. Porque a gente vê, tem muitos caminhões, muita frota, muitas indústrias. E existem recomendações de políticas públicas a partir da tua pesquisa? Sim, nós auxiliamos o Vigiar na implantação das suas políticas públicas e vai ser implantada agora as unidades sentinelas. Muito legal. Ó, a gente chegou no fim do segundo bloco. Eu vou deixar o terceiro bloco para a gente falar um pouquinho mais da tua pesquisa, falar um pouco do que acontece aqui na universidade em termos de atuação. Enfim, fica com a gente já volta.